Olá, pessoal, esse é o Balaio aqui na APECOM Live com você, reunindo figuras maravilhosas que você vai gostar muito de conhecer, interagir, gente que alguns já conhecem, já são bem conhecidos, outros você conhece apenas de nome. Hoje você os verá e os ouvirá, porque o que nós vamos ter aqui é um verdadeiro show de sotaques especiais, de gente que tem feito a diferença nesse nosso Brasil presbiteriano, especialmente no que se refere ao Nordeste e do Nordeste para todo o Brasil e o planeta. Vamos abrindo as telas, eu quero que vocês conheçam o reverendo Davi Luna, que é presidente do PMC, o nosso Plano Missionário Cooperativo da IPB, que vem lá do Maranhão. Fala, Davi Luna, tudo bem, querido? Fala, JR, fala a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui e mostrar o quanto Deus tem sido misericordioso e abençoando o nosso Nordeste. E não só isso, mas o quanto Deus tem nos usado para a pregação do seu evangelho, para a plantação de novas igrejas e para a glória do seu nome. Isso vai ser um balaio daqueles bem gostosos. Vai ser animado. O presbítero Ayrton, que vem lá do Piauí, que é o presidente da nossa JMN. E aí, Ayrton, tudo bom, querido? Tudo bom, JR e os demais, todos aqueles que nos ouvem, nos ouvirão. É um prazer enorme estarmos aqui e falar um pouco do Nordeste, essa terra maravilhosa, principalmente da presença presbiteriana nos municípios, nos estados. Estamos juntos. Estamos juntos. Reverendo Pinho Borges, secretário nacional da Pessoa Idosa, que é um ilustre representante do Pernambuco. Fala, Pinho, você tá bom, querido? Tudo bem, meus amados irmãos. Estamos aqui na terra dos Altos Coqueiros, né? Nessa expectativa, principalmente de nós que somos idosos, de dias melhores. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Amém, meu querido. O presbítero Mateus, que é o presidente nacional da nossa UMP, que está de máscara, gente, porque nós estamos agora... e ele está no trabalho, deu uma parada para interagir com a gente, por isso está de máscara. Querido Mateus, Deus te abençoe, meu irmãozão. Amém. Pronto, estamos aqui para um papo muito legal e é um prazer poder estar aqui representando essa região tão quente, tão amorosa que é o Nordeste. Um abraço. Maravilha. Obrigado, Mateus, que é da Bahia, está interagindo com a gente. Agora nós vamos para o Rio Grande do Norte, onde temos lá o reverendo José Romeu, do nosso querido CECEP. Zé Romeu, como é que vai, querido? Fala, JR, tudo bem com vocês? Que alegria participar desse balaio, citando um pouco Sivuca, dessa feira de Mangai, de sotaque, de gosto e de ideias, onde a mão do Senhor é conosco. Amém. E palavra boa. Reunindo essa turma aqui, gente, nesse nosso balaio, nós começamos a interagir, porque quando a gente está falando de Nordeste, nós estamos falando de marcas muito fortes da cultura, né? A cultura nordestina é forte, é apreciada, é algo muito especial. E quando a gente conecta Brasil presbiteriano no Nordeste, ô Luna, o que você destacaria aí daquilo que você vê a partir do Nordeste e essa influência no Brasil inteiro, desse Brasil presbiteriano nordestino? Eu costumo dizer, por onde vou e por onde passo, que o Brasil inteiro é nordestino. Se não fossem os nordestinos, não existia Brasil. Aonde você vai, tem nordestino, aonde você vai, tem alguém que ou nasceu no Nordeste ou é filho de nordestino, e isso faz com que não só a gente entenda a realidade de cada um, mas também de que a gente possa conhecer todo o nosso Brasil. Por mais que eu discorde, por exemplo, de que no Nordeste é algo diferente de todo o Brasil, mas eu costumo entender de que se você um dia pastorear no Nordeste ou viver o Evangelho no Nordeste, você consegue viver em qualquer lugar do Brasil. Porque aqui tem tudo, absolutamente tudo. O Nordeste é um balaio. Você tem todas as religiões, você tem todas as culturas, você tem todas as miscigenações, todos os colonizadores brasileiros vieram para o Nordeste, além de que existem coisas que só tem aqui no Nordeste. Então, eu costumo muito entender de que o nordestino, ele consegue entender o Brasil, apesar de muitas das vezes o brasileiro não conseguir entender o Nordeste, porque nós somos frutos de uma miscigenação, de uma cultura sem igual. E por isso, quando pregamos o Evangelho no Nordeste, por mais difícil que ele possa ser, mas faz com que a gente consiga entender todas as culturas brasileiras, porque tudo passa pelo Nordeste.
Ô, Ayrton, você concorda com isso tudo aí que o Luna disse? Vale lembrar, né, que os estados, na época da capitania hereditária, tirando São Paulo, as outras prosperaram foram aqui. E aí teve a presença de vários povos, né, da Europa e tudo, e também a presença do índio, né, a presença do negro, principalmente na Bahia. Então, como o reverendo Davi falou, há uma grande miscigenação. E aí também, os missionários, também muitos vieram para cá. Por isso, a presença presbiteriana e de outras igrejas, né? Então, aqui no Nordeste, tem se procurado a presbiteriana pregar o evangelho com fidelidade, né? E para isso, nós conclamamos aqueles que não conhecem, que venham conhecer. Há muitas palavras que se dizem do Nordeste, muito histórias, melhor dizendo, mas se você vem aqui, e nós sempre gostamos de dizer, quem vem ao Piauí ou ao Maranhão e bebe água do rio Parnaíba, não sai mais daqui, não quer sair. Maravilha. Então, venha. Agora, Ayrton, você mencionou a questão das capitanias hereditárias. Vamos ouvir alguém que foi contemporâneo daquele tempo? Reverendo José Romeu, conta aí a sua perspectiva sobre esse assunto, querido. Meu querido, eu quero dizer que o mais novo anda cada vez mais observando os detalhes das capitanias hereditárias. É inegável, o Nordeste tornou-se um celeiro no começo desse descobrimento por causa da presença holandesa e da fé reformada, com Maurício de Nassau. Olha, Pernambuco, Paraíba, até Rio Grande do Norte, teve a presença de igrejas reformadas. É inegável. O Maranhão também. E nem outro lugar. Maranhão se deve muito, muito mesmo. Os huguenotes vieram para o Maranhão. E também, Davi, o pastor do Bisturi, tá certo? O que teve lá... Jorge Butler. Jorge Butler, ele trabalha Pernambuco, Paraíba, Ceará e o Maranhão. O que podemos dizer? O Nordeste é o celeiro para a nação brasileira em todos os sentidos. Porém, o que nós não podemos esquecer é a questão da política que foi voltada para o centro do país. Mas, culturalmente falando, vou citar a Câmara Cascudo. O Nordeste é um diamante que não precisa ser lapidado, apenas mostrado, porque ele é belo por todos os lados. Câmara Cascudo, tá bom? Reverendo JR. Fala aí, Tom. Eu posso dar mais um detalhe? Por favor. O reverendo Butler, como o reverendo Romeu chegou até o Maranhão, ele teve em Caxias, e de Caxias ele foi pregar em Teresina, há mais de 100 anos atrás. Então, quando ele pregou, muitos poetas, escritores, muita gente vamos dizer assim, da Light, né, estiveram presentes. E aí, naquela época, um padre escreveu o bispo no Maranhão, bispo lá no Maranhão, em São Luís, dizendo que ele tinha sido expulso. Que ele tinha sido expulso daqui, né? E aí, esses escritores, esses sábios, fizeram um abaixo-assinado dizendo que não, que ele tinha sido muito bem recebido. Então, veja como é os fake news daquela época, há mais de 150 anos atrás. Olha, tá com a gente também aqui o nosso querido Pinho Borges. Ô, Pinho, você também tem uma vasta experiência, apesar de bem jovem. Eu queria ouvir você também, meu querido reverendo Pinho Borges. Amarrado em nome de Jesus. Olha aí, mas não quer ser jovem, olha aí, que coisa, todo mundo quer, o Pinho não quer, né, Pinho? Ô, Pinho, me diga uma coisa, a questão da influência do Nordeste no Brasil presbiteriano, qual a sua perspectiva sobre esse assunto, meu querido? Houve uma época que só tinha 2 concílios, 3 concílios, um era o Sínodo de Pernambuco, que pegava todo o Nordeste, né? Tá entendendo? Então, lógico que a influência do presbiterianismo a partir de Pernambuco, né? Foi muito grande para todo o Nordeste.
A gente vê isso nas raízes. Esquecendo de citar aí Jerônimo Gueiros, né? Que foi um grande pregador, né? Tá entendendo? Que é lá de Garanhuns, né? E de repente se expande, né? Mas não é muito conhecido. Não é muito conhecido porque geralmente hoje o Nordeste se abre mais, né? Ou as pessoas estão nordestino. Travou aqui. Está travando o nosso querido Pinho. Vamos ver se o Pinho vai lá, Pinho. Continua, destravou. Então, o que é que acontece? Hoje se há uma abertura maior para o Nordeste. Né? Mas chegou um tempo que realmente havia um fechamento, né? Achando-se que o Nordeste era uma região inferior. Né? Nós somos a segunda região presbiteriana do Brasil, né? O Sudeste, depois o Nordeste. Né? Então, as igrejas têm desenvolvido, as igrejas têm crescido. Né? Então, o que é que acontece? Hoje, a influência do presbiterianismo ela é grande. Eu estava olhando, né, alguns lugares que a gente tem aqui no Nordeste, que nós temos igreja que tem até cemitério particular. Não sei se vocês sabem disso, mas na Bahia nós temos igreja que tem cemitérios particulares, certo? Por que isso? Porque havia uma rejeição, não é? Mas hoje, graças a Deus, a igreja tem sido uma igreja influente, né? E estamos crescendo, mesmo com todo esse problema, toda essa problemática que nós estamos vendo, o Nordeste vem despontando. E hoje você vê, nós estamos com o privilégio de ter um bate-papo, uma live aí com nordestinos, né? Está entendendo como é que é? Mas isso há 10 anos atrás a gente não conseguia ver isso, não. 10, 15 anos atrás a presbiteriana era café com leite, tá entendendo? Café com leite, tá entendendo? Graças a Deus, hoje o Nordeste tem uma influência enorme da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Teve uma época que não teve, mas hoje nós temos esse acesso. E eu louvo a Deus, né, porque nós estamos vivendo essa federação, né, como igreja, tá entendendo? E não simplesmente aquele grupinho lá isolado, de tanto torva para cá. Hoje nós estamos fazendo parte desse quebra-cabeça, né, cada peça se encaixando para fazer no final um grande quadro que é a Igreja Presbiteriana. Né? Muito bom. Eu desde já agradeço o convite de estar aqui com vocês. Lógico, acredito que eu sou o mais velho aí da cultura. Não sei se a Ayrton é mais velho do que eu, mas tem a dúvida. O cabelo é. Quando eu completei 60 anos, olha, quando eu completei 60 anos, eu agradeci a Deus por algumas coisas. Primeiro, passar dos 60, certo? Segundo, eu consegui ver a passagem de um milênio. Olha só, um milênio passou e eu vi, ó. Depois eu vi passar o quê? Um centenário, um século de história, né? E graças a Deus aqui eu estou dizendo assim, eu estou aqui, mas não vou sentar à beira do caminho esperando o Covid chegar, mas não vou mesmo. Então, se... Tá certíssimo, Pinho. Matheus Souza. Matheus, ouvindo as histórias aí, você que tem essa experiência de ser um dos líderes dos nossos jovens no país inteiro, mas pegando também esse tom do sotaque da região, da cultura, como é que você observa esse assunto, querido? Então, JR, é muito bom ouvir tudo isso, né, e perceber que somos uma parte que faz parte, né, eu acho isso muito legal. Nós fazemos parte do corpo de Cristo e é muito bom ver como o crescimento do trabalho tem crescido aqui no Nordeste. O reverendo Pinho falou, nós éramos 2 sínodos, né, no início, o Nordeste, o sínodo Nordeste que pegava quase todos os estados do Nordeste, e hoje nós já somos 19. E avaliando o trabalho da mocidade, né, assim, no Nordeste, é notório perceber o amor quente que existe pelo trabalho, né? Eu costumo dizer que, além do calor que a gente vive aqui, a gente também compartilha muito desse calor um com o outro, é um amor muito grande. A gente tem as nossas dificuldades, isso de fato é notório em algumas regiões, mas é muito bonito ver o brilho no olhar dos irmãos no realizar o trabalho. E um detalhe muito legal também, que eu
o reverendo Luna trouxe para a gente, a respeito do misticismo religioso, né? Eu aqui na Bahia, então, é muito engraçado que por onde eu vou as pessoas perguntam como é ser cristão na Bahia, né? Como é ser presbiteriano. E aí eu queria dizer que é normal, igual qualquer outro lugar. A gente vê muito que tudo na Bahia se resume ao candomblé ou qualquer outra religião de matriz africana, mas não é tão assim, né? Isso existe de fato, mas ser cristão, servo do Senhor, é igual em qualquer lugar, com as suas dificuldades e muitas, muitas alegrias. Então, tenho experimentado isso aí no Nordeste, poder acompanhar isso de perto. Muito bom. Desse movimento que a gente fala, dessa ação do Espírito Santo, e aqui a gente está olhando de forma especial para que vocês possam compartilhar com o país inteiro uma perspectiva, né? Que talvez as pessoas tenham uma ideia meio de caricatura. Todo mundo pode conhecer alguma coisa do Nordeste, seja por visita, seja por pesquisa, ou seja por ouvir alguma coisa a respeito, e aí se cria uma imagem que não necessariamente é a verdadeira. Ô Luna, de tudo que você já ouviu, que as pessoas acham que é o Nordeste, o que tem no Nordeste, o que mais te chocou, a ponto de você dizer, cara, não é nada disso, hein? Isso aí é uma história inventada, isso é uma ilusão, isso aí, alguém disse que isso existe, mas na verdade isso não existe, que te espantou. Talvez 3 coisas, eu vou elencar 3 coisas, porque se eu estivesse falando só uma, poderia ser injusto. A primeira delas é justamente achar que o presbiterianismo no Nordeste é muito fácil, e não é. No Nordeste, você tem 9 estados, e eu garanto que desses 9 estados, você pode transformar em 20 países, literalmente 20 países. Por exemplo, onde Pinho Borges está, ele está em cima da serra. Ele não está no Recife, ele não está no litoral, ele está em cima da serra. Perto da cidade de Romeu, que Romeu nasce. Ele está em Gravatá, perto de Caruaru, de onde Romeu é. Então, é um lugar totalmente diferente, de um contexto totalmente diferente de Recife. É outro estado, se você duvidar, é outra nação. A mesma coisa acontece onde Mateus se encontra em Salvador. Se ele for para a Chapada da Diamantina, é outro lugar. Se ele for para o norte de Minas, ou norte da Bahia, é outro lugar. A mesma coisa no Maranhão. Se eu estiver em São Luís, no litoral, é uma coisa. Se eu for para o centro, é outra. Se eu for para a região de Imperatriz, é outra. Se eu for para o sul, na soja, é outro lugar. Então, simplesmente você tem 9 estados no Maranhão que você pode, no mínimo, listar 20 países. A mesma coisa do litoral do Rio Grande do Norte, ou ir para a Tromba do Elefante, lá no final, região de Alexandria, com a divisa do Pernambuco com a Paraíba e o Ceará. São diferentes, são lugares diferentes, com matrizes religiosas diferentes. Essa é a segunda questão. São matrizes religiosas diferentes. Todo mundo pensa que no Nordeste o problema é só o candomblé. Não é. Talvez o candomblé seja o menor dos nossos problemas, porque o candomblé teve o seu espaço na cultura social, política social, e ele está lá naquele canto quieto dele. Nós temos o problema do catolicismo, nós temos o problema do adventismo, nós temos o problema de inúmeras outras religiões, que muitas das vezes são até de matrizes cristãs, mas que competem uns com os outros e acabam não trabalhando juntos. Então, o problema, talvez, assim, o que as pessoas não conseguem entender no Nordeste é justamente essa multiculturalidade. São inúmeras faces, são inúmeros países, inúmeras culturas, inúmeras formas. E aí você tem, muito claramente, 1.000 igrejas presbiterianas no Nordeste. Uhum. E talvez a grande questão é que o nordestino ele consegue se adaptar culturalmente a isso. Ele é mais fácil de se adaptar culturalmente a isso porque ele vive nessa plataforma multicultural. E a última delas é que o interior do Nordeste não é tão atrasado quanto as pessoas acham. Talvez essa, para mim, seja a maior de todas elas. Que geralmente, quando se fala no Nordeste, se pensa só no litoral. Talvez até por Guimarães Rosa, em Grandes Sertões Veredas, quando ele diz que podia jogar uma bomba no interior do Nordeste que não ia servir para nada, só o litoral serve. Mas quando você vai ao interior do Nordeste, quando você, por exemplo, na região da Bahia, desce o Velho Chico, e você enxerga a maior parte da energia do país toda, vem do Velho Chico.
tanto do Rio São Francisco, como também do Maranhão, do Rio Parnaíba e do Rio Tocantins. Então, quando você olha para o desenvolvimento que tem no interior do Nordeste, e graças ao bom Deus o presbiterianismo tem acompanhado esse desenvolvimento das cidades, plantando igrejas e multiplicando as igrejas, você passa a entender que o Nordeste não é esse lugar atrasado, o interior do Nordeste não é esse lugar atrasado, como a maioria das pessoas tem. Porque, por exemplo, se você falasse a algum pastor do Rio de Janeiro, você vai para onde? Você vai para uma cidade no interior do Nordeste. O cara no interior do Nordeste vai fazer o que lá no interior do Nordeste? O que lá tem? Aqui tem muita coisa. Tem escola, tem faculdade, tem trabalho, tem produção. Por exemplo, o interior da Bahia tem, o interior do Rio São Francisco tem os vales dos vinhos no interior de São Francisco, pouca gente conhece, a soja no Maranhão. Então, é um lugar, o interior do Nordeste é um lugar maravilhoso de se viver, e se você um dia for convidado a pastorear ou plantar uma igreja no interior do Nordeste, venham, você vai se surpreender com o interior do Nordeste. Ayrton, das três coisas aqui, eu vou destacar essa ideia de que o país como um todo percebe o Nordeste como as praias e o interior como lugar atrasado. Você vê isso também quando você se relaciona, e você já fez isso dezenas, centenas de vezes com pessoas do país inteiro, vê também esse olhar? Aquilo que o Davi falou, e o que você entende é que se pensa no Nordeste como litoral, praias e tal, e que no interior só tem índio, né? E, na realidade, há muitos índios, né? Para surpresa, no Piauí tem índios, mas todos eles são urbanos, não tem comunidade indígena. E o interessante que o Davi falou a respeito da soja, olha, aqui no interior de Bom Jesus, 600 quilômetros de Teresina, porque o Piauí de ponta a ponta dá 1.400 quilômetros. Então, de Teresina a Bom Jesus são 600 quilômetros. Lá está cheio de gaúcho, paranaense, tá? Virou um polo de soja e tem crescido, e a igreja está lá. Plantamos uma igreja da Igreja Nacional com a Junta de Missões, lá em Bom Jesus, um tempo espetacular. E lá vai ser o polo para que o presbiterianismo possa crescer, né? E há muitos pontos turísticos, né, no interior do Nordeste. Alguém já deve ter falado aí da Serra da Capivara, que tem lá o Museu do Homem Americano, e a Agnès Guidon veio lá da França e está lá estabelecida, foi feito o aeroporto, está se programando para já fazer voos, né? Então, quando você vem, você se surpreende, né, em ver que maravilha é o interior do Nordeste. Veja se alguém, esse que tem lá a plantação de soja e tudo, quer ir embora. Ele fica aí, tem condições financeiras, aviões que pode visitar o seu povo nos outros estados. Mas, como o Davi falou, o Nordeste é uma beleza. Certamente temos épocas de seca, né? Mas também é muito bom vir e, como ele falou, se você é pastor e é convidado, venha. Né? Venha. Essa conexão aqui ela é muito importante para a gente estabelecer, Luna, só para a gente receber aqui de volta o nosso querido Pinho, que foi ali, mas já está de volta e está muito bem. Fala, Luna. É só para lembrar que quando Pero Vaz de Caminha escreveu a coroa de que o Brasil era a terra que plantando tudo dá, ele se referia ao Nordeste. Só para lembrar isso aí. Zé Romeu, e aí? Qual é a sua perspectiva sobre esse assunto, querido? A visão que a gente está encontrando é da mais pura realidade. Quero destacar alguns pontos aqui. Uma das maiores dificuldades é que no Nordeste as pessoas passam a ter essa visão de que temos boa terra, temos uma boa cultura, uma culinária inigualável, um povo alegre, rapaz. Você imagina um povo alegre que com uma caixa de fósforo e sem letra tira música para alegrar uma noite toda. É um povo alegre. Porém, com a presença, muitas vezes, de uma pele branca, de um grupo aglomerado econômico, vai acuando, vai levando esse povo a depender muito
a dar muitas vezes fácil. Aqui eu cito Luiz Gonzaga. Estão acostumaram muito mal o nordestino, dando sem necessidade, sem ele pedir. Aí ele foi se acostumando, se escorando. Mas o nordestino, olha, meu querido, é um povo de sol a sol que acredita que na sua terra, plantando, a esperança sempre vai brotar. No interior a gente encontra isso. Agora a questão é que não dá para uniformizar uma igreja no Nordeste, no Brasil. O que nos catalisa, nos une é a língua. A língua nos aproxima, JR. Pode ter um sotaque aqui e acolá diferente, um jeitinho de mesa de canto de restaurante aí dos botecos do Rio de Janeiro, como num barzinho aqui, num restaurante do Nordeste. A língua nos une. O que não dá é para pensar que, como Joaquim Nabuco falou muito bem, a nossa cultura é nordestina, mas querem colocar uma pele diferente. Nós temos que entender que a cultura nordestina não cabe sobre ela outra pele, senão a pele do sertanejo, a pele daquele que tem fé, que acredita. Não uma fé externa de outro continente, mas um evangelho para todas as pessoas. O nordestino ama o evangelho, abraça o evangelho, mas não me venha com outra pele que não seja a pele do Cristo vivo que está no nosso meio. E aí, Matheus? Eu fico até sem palavras, né? Com tanta poesia, com tanta beleza. Mas das coisas citadas aqui, o que eu acho também muito absurdo, que a gente ouve muitas vezes, é que as pessoas resumem ao Nordeste, né, como a Helen do Luna disse para a gente, como se tudo fosse a mesma coisa. Então a pessoa diz assim para você: não, eu estive lá no Nordeste. Quando a pessoa descobre que você é nordestino, eu estive lá, minhas férias foi lá. E aí você fala assim: não, mas você esteve aonde? Ele fala: não, eu estive lá no Maranhão. Então, né, Bahia e Maranhão estão bem distantes, né? Então as pessoas às vezes veem o Nordeste como sendo algo muito todo mundo junto ali, pequenininho, e nós somos muito grandes, com muita diferença, mas, sobretudo, muito alegres, né, como a Evelina Romeu trouxe, muito amoroso. Então, a gente ouve isso. Eu lembro que um dos minhas primeiras viagens, ainda enquanto eu estava como vice-nordeste, uma das viagens, alguém perguntou se nós já tínhamos internet aqui no Nordeste, né? E eu falei assim: olha, lá tem tudo, né? Então, são algumas coisinhas assim, mas que com certeza a gente já superou bastante. Só para lembrar que o cabo de Helsinki, que vem para a internet no Brasil, ele passa por Fortaleza, viu? Ele vem da Europa para Fortaleza. Só para lembrar isso aí. E é uma internet muito boa, né, Zé Romeu? Muito boa. É uma das melhores que existe. Gente, olha, está aqui em Natal, respirar esse ar inigualável. Querido, olha, o que a gente pode dizer com certeza, a igreja presbiteriana tem um sangue nordestino na sua origem. Não tem como conceber essa igreja presbiteriana jamais sem a presença do sangue nordestino. O Nordeste não é apenas um celeiro. Esse nosso encontro aqui é revelador, aponta exatamente isso. Foi o que o Pinho destacou, vocês têm destacado isso, essa importância. E o objetivo é exatamente a gente conhecer um pouquinho mais, mas isso é bom ser conhecido por meio de vocês. Vai lá, Pinho, eu quero ouvi-lo sobre esse assunto também, querido. Lógico, né, que nós somos aqui nordestinos, estamos puxando toda a brasa para a sardinha da gente, lógico, né? Não tem outro jeito. Né? Vai faltar mas sardinha. O que foi falado aí reflete a realidade das coisas. Não sei quantos de vocês sabem, mas a minha formação acadêmica, eu sou antropólogo. Então, o que é que acontece? Às vezes, nós queremos fazer o que o Romeu falou aí. Nós queremos colocar uma linha dentro de uma cultura e essa linha ela vai ficar tensa e, às vezes, ela vai quebrar. Tá? Como igreja, nós precisamos entender isso.
né? Esse é o grande dilema que eu vejo, que poderia, inclusive, trabalhar muito mais a evangelização nordestina. Eu me lembro que quando eu fui presidente da Federação de Homens do meu presbitério, nós fizemos um avanço na Feira de Caruaru. E lá na Feira de Caruaru, nós temos um presbítero chamado Silvio Romero, que ele é poeta. Ele fez um folheto de cordel chamado Confissões de um de Padre Cícero, de um ex-romeiro. Está entendendo como é que é? Então, nós chegamos na feira com milhares desse folheto de cordel para distribuir. E quando isso aconteceu, as pessoas pegavam aquela literatura e guardavam, não jogavam fora como se fosse um folheto evangelístico. Por quê? Porque tinha toda uma história dessa confissão desse ex-romeiro. Então, às vezes, a gente não entende isso, né? Às vezes a gente não entende que uma sanfona, um acordeon no Nordeste é melhor do que uma guitarra, porque isso é nosso, né? Uma vez, quando eu era pastor na Igreja da Boa Vista, nós fizemos um culto de missões e o trabalho foi espetacular. E quando a gente foi agradecer, nós fizemos um culto em estilo bem nordestino. Olha, teve gente que adorou, teve gente que me critica até hoje, tá certo? Por quê? Porque nós pegamos as coisas nordestinas e colocamos naquele momento de agradecimento a Deus. Por exemplo, naquele dia nós cantamos a música Vencendo Vem Jesus em ritmo de Asa Branca, né? Então a música ficou quando olhei a terra ardente, né? Aí Travou a internet, olha aí. É muito boa, é a marca muito boa. Vamos tentar recuperar aí o Pinho para poder ouvir o Pinho. Não põe o Pinho na tela inteira assim, travado, não, tadinho. Deixa o Pinho aí, quando ele retomar, nós vamos ouvi-lo cantando Vencendo Vem Jesus. No clima de, como diz aqui no Rio, na vibe de Asa Branca. Mas alguém deve ter cortado aí. Vamos ver se daqui a pouco ele volta. Ô, gente, a gente está encerrando já. Balaio passa rápido, foi muito bom aqui, conversar, aprender. Muito massa, muito vida. Eu quero dizer que o Brasil inteiro admira vocês demais. O Nordeste é extremamente admirado. Nordeste é querido, é amado, a gente tem assim um olhar de muita gratidão a Deus pelo que Deus já fez a partir do Nordeste no país inteiro. E se existe algum tipo de olhar que vocês olhem e dizem assim, isso não é a nossa cara, eu quero dizer para os queridos e amados irmãos que muitos que não são nordestinos olham para vocês e dizem assim, que povo inteligente, que povo politizado, não é político, não, politizado. Que povo que consegue trabalhar de sol a sol, que povo que passa por temperaturas tão diferentes e que, eventualmente, é deixado de lado, ou mesmo tendo sido comandado, muitas vezes, por pessoas que não tinham aquele amor pela terra, apenas o amor pela sua própria terra. Mas hoje nós temos aqui esse olhar que é brasileiro. E se é para falar de Brasil, que falemos de Nordeste, que falemos do nosso sotaque, da nossa gente, da nossa música, da nossa cultura, que tem todos os aspectos maravilhosos que enchem o coração do Brasil e do mundo de admiração. Então, deixa essa fala aqui de gratidão por vocês terem aceitado o convite da APECOM, por estarem com a gente nessa nossa IPB Live Nordeste, com esse clima, com esse ambiente, e eu queria encorajar muito o povo de Deus a continuar interagindo, porque a gente vai ter muita coisa hoje aqui ainda na nossa IPB Live, e a gente vai fechar esse momento aqui maravilhoso, ouvindo já Pinho Borges cantando Vencendo Vem Jesus, no clima de Asa Branca. Pinho, ensaia aí, eu vou terminar com você para manter a audiência lá em cima. Matheus Souza, obrigado, querido, obrigado por você aí no seu horário de trabalho, conseguiu esse tempo, abriu mão do seu almoço, do seu lanche, e eu sei que em alguns casos abrir mão do lanche não é uma coisa fácil. Matheus, obrigado, meu querido. Muito obrigado, um prazer estar com os irmãos, fazer parte desse balaio, muito massa, muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigado, querido. Davi Luna, meu queridão, Deus te abençoe, obrigado. Eu que agradeço, eu termino minha fala aqui com
um poema de um maranhense que diz assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas mais amores. Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Um abraço. Venha para o Nordeste. Venha conhecer o Nordeste, não um lugar do Nordeste. Venha conhecer o Nordeste. Venha conhecer o Nordeste. Ayrton Souza, obrigado, querido Ayrton. Forte abraço, amigo. Amigo, eu que agradeço a poder participar dessa live sobre o Nordeste e venha nos visitar e, principalmente, tenha o olhar missionário para o Nordeste que tanto precisa, onde temos tentado plantar igrejas, abrir campos, e certamente não é fácil, porque foi catequizado pela Igreja Católica, mas estamos fazendo o ID de Jesus. Muito obrigado. Obrigado você, querido. Reverendo José Romeu, obrigado, meu querido. Um abraço. JR, que alegria ouvir esses amados irmãos. Termino dizendo assim: ninguém fará nada pela terra do outro se não cuidar primeiro da sua terra. O Nordeste é bem cuidado, por isso amamos as outras terras. Palavra boa. Pinho Borges, obrigado, querido. Deus abençoe muito, reverendo. Isso aí. Tá bem, você também. E aí? Como eu estava falando, né? A música, né? Que a música em ritmo nordestino, né? Como é que ficou? Ficou assim. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Em breve os reinos deste mundo seguirão a sua lei. Tchau. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Deus abençoe. Você também, meu amado. Tá, Tchau. tchau.